Nesta lição de segunda-feira, dia 5 de junho, estudaremos sobre liberdade em Cristo. Vamos fazer uma oração para o estudo? Pai bondoso, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de estudar a lição da Escola Sabatina dessa segunda-feira. Estejas conosco, ó Pai, mais uma vez pedimos por Jesus. Amém. Convido você a pegar a sua Bíblia e lermos o livro de 2 Pedro, capítulo 2, o verso 18, que diz assim: Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Vejam aqui, Pedro está falando de pessoas orgulhosas, de pessoas loucas, com desejos impuros, pessoas imorais, que enganam pessoas que estão firmes na fé. Eles querem que essas pessoas caiam para o erro ou voltem aos velhos hábitos do passado. O verso 19 diz assim: prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Verso 20: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim e em pior situação do que no começo. Verso 21. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem voltarem atrás e se afastarem dos mandamentos sagrados que receberam. Vejam, queridos, Pedro estava diante de uma realidade onde cristãos haviam se afastado de Cristo, falsos mestres estavam introduzindo teorias erradas e isso estava provocando enfraquecimento na fé das pessoas. E as pessoas que tinham abandonado os erros de bebida, de pecaminosidade, erros diversos, essas pessoas, devido aos erros de ensinamentos dessas pessoas, estavam voltando às velhas práticas. Entenderam? Quando nós olhamos aqui na Bíblia, queridos, um outro texto, como por exemplo, Evangelho de João, capítulo 8, no verso 34 e até o verso 36, Jesus ele fala a respeito da questão do pecado. Vejam o que Jesus fala a respeito do pecado. Nós sabemos no João 8,32, ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí nós temos agora a sequência, né? Conheceu a verdade te liberta. Quem é a verdade? A verdade é a Bíblia, a verdade é Jesus, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é o Deus Pai, a verdade é o mandamento de Deus. Tá? E o verso 34 diz assim: Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Olha só. Achar que você, abandonando a fé, você vai se tornar livre, é engano, meu amigo, porque você vai se tornar escravo do pecado. A pessoa que começa a usar, por exemplo, o crack, ela não se torna um escravo do crack, da maconha, da cocaína, do cigarro. A pessoa luta para tentar deixar o vício e parece que não consegue, não é verdade? É uma luta terrível. O verso 35 diz assim: o escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Verso 36. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. É muito interessante esses versos que eu acabei de ler, na verdade. A pessoa acha que abandonando a igreja, abandonando a Cristo, abandonando os princípios, ela vai se tornar livre. Mas é aí que ela vai se tornar escrava do pecado, das coisas erradas desse mundo. O livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 4 até o verso 6, nós temos aqui Paulo falando algumas coisas que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante você acompanhar comigo a leitura desses versos. Olha. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele.
pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Que lindo, né? Todas as pessoas que aceitam a Jesus, estudam a Bíblia, as doutrinas bíblicas, tomam a decisão de ser batizadas, essas pessoas, no dia do batismo, elas são sepultadas, elas morrem primeiramente, né? Morrem para o eu, para o pecado, elas são sepultadas para a vida velha lá no fundo do tanque, né? São mergulhadas na água do batismo. O batismo significa imersão, né? Imergir, afundar. A pessoa é mergulhada na água e a pessoa então simbolicamente está sendo sepultada no fundo das águas. Quando levanta ali da imersão, a pessoa está ressuscitando em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa morre para o pecado. Ela se torna livre do pecado. Ela se torna liberta para uma vida nova de experiência com Jesus. Veja o texto 6 aqui, o verso 6 de Romanos capítulo 4, né? 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Então, quando aceitamos a Jesus, não somos mais escravos do pecado. Queridos, eu acho que já chegou na hora, né, de pararmos e pensarmos um pouquinho da nossa vida. Como está a nossa experiência com Cristo Jesus? Como é que você tem andado? Você tem se tornado uma pessoa rebelde na fé? Você acha que deve seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos? Você acha que não deve guardar princípios nenhum? Meu amigo, vamos parar e pensar. Vamos parar e pensar, minha amiga. Quaisquer que fossem os ensinamentos desses mestres, eles estavam levando suas vítimas, pessoas que tinham conhecido o conhecimento, né, há pouco tempo do Senhor Jesus, de volta agora eles estavam aos antigos costumes, aos antigos estilos de vida. É isso que o inimigo quer fazer com você. Você conheceu a igreja, conheceu Cristo, é batizado, foi batizada, e agora você deixa se levar por falsos ensinadores, por falsos mestres. É isso que o inimigo quer fazer. Não deixe ser levado por esses ensinamentos errados. É fácil imaginar um evangelho barato, né, que minimize a necessidade da pureza e santidade, algo que fizesse as pessoas caírem novamente na própria corrupção, da qual havia acabado de escapar. Em 2 Pedro 2,19, Pedro, ele é muito claro, queridos. Pedro ele fala de uma forma bem dura, né, com os leitores. Ele diz o quê? Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Eles falam e acham que vão se tornar libertos, mas vão se tornar mais escravos ainda. Não é de admirar, porque Pedro então tenha feito tão forte oposição, né, a esses ensinos, e ele advertiu bastante os cristãos sobre as consequências que eles sofreriam por esses erros. Que Deus possa nos ajudar, queridos, a fazermos o que é correto, a estarmos libertos em Cristo, fazendo o que é correto, e que possamos nos afastar do pecado e das consequências do pecado. Você aceita isso? Que bom! Parabéns então, viu? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pelos conselhos. Queremos nascer de novo, queremos estar firmes na fé, em comunhão com o Senhor. Nos ajude, Deus, contra as tentações desse mundo. Nos ajude a mantermos fé, a nossa comunhão com o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos por Jesus. Amém. Não esqueçam de estudar a lição da escola sabatina, viu? Todos os dias. Apacenta as minhas ovelhas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor.